Olá amigos, domingão, dia 19 de setembro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 20 a 24 de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Na parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado, para você sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal, na parte de análise, na parte de educacional, na parte de aprendizado, você tem esse conteúdo aí de forma gratuita. E por falar nisso, aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado já existente dentro do canal. Vamos nesse radar da semana falar aqui do Ibovespa, dólar, DI, juros, PETR4, Vale 3, CNBR3, B3SA3, BBSE3, ELET3, CPFE3, MRV3, CEMIG4, VEG3, PRIO3, HGTX3, MRFG3, BIF3, VIA3, CSNA3 e USIN 5. Vamos começar então pelo Ibovespa, mas antes vou rodar aqui a vinheta e você aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Com isso você me ajuda a disseminar o conteúdo gratuito aqui do canal para demais participantes aí do mercado. Agradeço demais a sua valiosa presença aqui no nosso canal, enfim, prestigiando aqui os vídeos aqui diariamente. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa. Fechamento da semana, dessa última semana. Queda de 2,49%. Enfim, mantendo o seu viés de baixo, seu movimento de queda, tentou até superar a máxima da semana anterior, mas perdeu força, gerou um topo descendente, que a gente já tinha comentado no gráfico diário, que por mais que estivesse reagindo, ainda tinha uns desafios importantes e precisaria voltar para cima da média, para cima dessa região aqui, desse patamar de 118 mil pontos, para gerar algo mais positivo. Não conseguiu, perdeu a mínima do que anterior, testando resistência, aumentou a probabilidade de queda. Isso a gente vai acompanhando durante cada pregão. Eu vou atualizando aí a leitura que eu estou fazendo aqui do radar da semana, eu vou atualizando dentro da semana, aí, após o fechamento de cada pregão. E também durante o radar do mercado, que é a partir das 10h45 todos os dias, você pode acompanhar aí com a participação aí com quem toca aí o radar do mercado está sendo o Kaique. E aqui então pivô de baixa, tendência de baixa no gráfico diário. Tem algum sinal de reversão nesse momento? Não tem ainda um sinal de reversão. O Ibov está muito próximo de um nível importante de suporte? Está. Olhando para um gráfico semanal, uma região aqui por volta, 3 semanas testando ali uma região em torno dos 110 mil pontos. Depois disso, região de suporte 107.319 ou 107.320, próximo nível de suporte. Lembrando que se o Ibov perder esse ponto aqui, anula, assim como o semanal anulou a tendência de alta, aqui eu perder essa mínima, e já ficando até com uma tendência um pouco mais virada para baixo, o mensal anula a tendência de alta, de médio para longo prazo, se oscilar abaixo desse patamar. Qual a expectativa para a semana? Ainda aponta para baixo. Então, assim, vai subir a semana? Existe essa expectativa baseado em ativos, em vários ativos que estão chegando em níveis de suportes importantes, após movimentos relevantes de baixa, que traz uma chance de gerar algum processo de correção. Significa dizer que já vai mudar totalmente a tendência? Não, a gente está falando de um repique de alta, de, por exemplo, o Ibovespa gerar um sinal de alta. Para ter uma expectativa de alta, o Ibov precisa fazer o quê? Qual o primeiro indício ou sinal de força por parte dos compradores? Quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico diário no decorrer dessa próxima semana. Melhor ainda se isso acontecer depois de bater ali nos 110 mil pontos. Se já superasse essa máxima aqui na segunda-feira, ok, também já seria um sinal até relevante de falso rompimento de suporte. Perde o suporte, no pregão seguinte já volta para cima. Mas por enquanto, dentro desse grande candle de baixa, ainda a expectativa maior de se ter algo mais para baixo antes de gerar o que? Um movimento de subida. E aí o primeiro sinal superou a máxima do pregão anterior, cria-se uma chance de fazer isso aqui, um movimento de subida. Para anular a tendência de baixa de curto prazo, o Ibovespa precisa gerar um movimento assim que faça o rompimento dessa máxima aqui. Ou seja, do último topo descendente do gráfico diário tem que superar os 117.270 arredondando. Enquanto não fizer isso, que é uma importante região de suporte antigo que virou resistência em conjunto com a média,
Enquanto não voltar para cima desse nível, ainda estaremos dentro de um contexto de tendência de baixa de curto a médio prazo. Vamos então agora falar aqui do dólar. O dólar terminou a semana de forma positiva, 0,55%. Candles ascendentes, só que em cima de nível ali de resistência que só teve uma vez que fechou acima e já voltou para baixo aqui pelo gráfico semanal. E aí, considerando até esse topo aqui, quando veio para baixo, depois veio aqui para cima, observe que já testou 2 vezes essa região de topo e nada de conseguir ficar acima, sempre deixando uma sombra superior. Está dentro de um viés um pouco mais positivo, sim, considerando fundos ascendentes. Até topo descendente, falar em tendência de alta, mas ainda considero essa tendência de alta fraca por enquanto. Pelo menos aumentará, o mercado vai dar um sinal um pouco mais relevante de ganho de força dessa tendência por parte dos compradores se eu verificar, principalmente pelo gráfico diário, uma sinalização de alta para cima desse nível de preço extremamente relevante aqui pelo gráfico semanal, que fica ali girando em torno de uns 5,364 a 5,383. Usou essa região dentro do gráfico diário para gerar fundo ascendente mais relevante. Por falar em gráfico diário, recuperou aqui a tendência de alta, mas nada muito relevante, porque gera um pivô de alta, mas deixando essa sombra superior muito grande, pelo menos uma sinalização mais fraca. Que eu falei lá dos 364 é justamente essa região aqui, ó. Vem para cima e passa a gerar o quê? Fundo ascendente acima dessa região. Usar essa região como um patamar de suporte para gerar algo mais relevante. Por outro lado, veio aqui, perdeu a mínima do candle anterior, quebrou a sequência de mínimas ascendentes do gráfico diário, já gera uma expectativa de queda, porque está em cima de toda uma região de resistência que vem lá de topos anteriores. Vem aqui, não consegue ganhar força e gera um sinal de baixa, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo, e aí apontando para níveis de suportes, como aqui na região dos 5,229 e mais abaixo a mínima desse fundo aqui que foi gerado, em torno dos 5,184. Então, dólar dentro de um viés mais positivo, gráfico mensal inclusive dentro de um movimento de alta, mas mais fraco, ainda brigando ali para ver se vai ficar acima da média ou não. Então vai ser muito importante aí os próximos pregões. Enquanto não gerar nada relevante para baixo, de sinal forte de baixa, fica de olho no gráfico de 60 minutos para quem está fazendo mais operações de day trade, em sinalizações de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos para apoiar mais as operações de compra de day trade, a favor aí da tendência. No DI, nós temos aí o DI 1F25 com a tendência de alta, gráfico semanal forte para cima, gráfico mensal depois de uma leve paradinha aqui, rompimento para cima. Então, se eu pegar só aqui a projeção desse, como se for um mastro, uma bandeira, uma flâmula aqui, enfim, uma sinalização de alta, um padrão gráfico que representa a chance de replicar esse movimento aqui para cima do rompimento. Então, vou colocar aqui até essa projeção pelo gráfico mensal para a gente ter uma ideia onde podemos ir replicando todo esse movimento de subida a partir do rompimento aqui dessa máxima. A projeção de alta aponta lá para casa dos 12,68. Então, essa é a projeção de alta replicando esse máximo, lembrando a projeção percentual, tá? Eu trabalho com o Fibonacci logaritmo. E aqui, outro ponto para se tratar aqui no gráfico semanal é em relação a essa subida e replicar todo esse movimento de subida a partir desse ponto para ver as projeções. E depois replicar a partir desse ponto para ver a projeção clássica do Fibonacci. Então, quais são as projeções de alta? Eu vou falar sobre as resistências do DI, para os juros, que está em tendência de alta pelo gráfico mensal, está em tendência de alta pelo gráfico semanal, gráfico diário, ou seja, está alinhado para cima, juros apontando para se ter algo mais para cima. Então já bateu aqui, ó, se eu pegar aqui a resistência, ó, bateu a projeção de alta, a partir desse ponto, replicando tudo isso aqui, todo esse movimento de subida, a partir do 763, já bateu lá e perdeu força, que é um ponto que tende a funcionar como resistência. Bateu lá, está perdendo força. Tem outro lugar aí de projeção, que é a região lá dos 12,74, que quase coincide com aqueles 12,64, que foi 12,68 que foi mencionado aqui pela projeção dessa altura aqui inteira. Agora, o outro ponto a ser falado aqui é na questão da projeção clássica, que aponta para 11,62, a projeção de 100% desse movimento acima dos, em vez de projetar aqui, projeta aqui nesse ponto,
A partir desse ponto, dá lá em R$ 11,62. R$ 11,62 não, R$ 11,62. E aqui, ó, outro ponto a ser comentado é no gráfico mensal, tem aqui algumas resistências, que vai desde os 10,64 até um patamar ali na faixa dos 10,98. Então, nessa faixa aqui, ainda pode chegar e testar aqui, a máxima desse mês foi de 10,61, ainda pode buscar esse nível. Mas se ficar enrolado onde já chegou a testar, aqui muito próximo nessa região, se ficar enrolado aqui no gráfico semanal, algo assim, vai ainda apontar mais para cima, ou seja, a expectativa ainda é mais para cima. Enquanto o mercado, enquanto não houver aqui alguma sinalização de perda de força por parte dos compradores, no gráfico mensal ou mesmo no gráfico semanal, segue aí apontando para cima. Primeiro indício de perda de força, de gerar algum movimento para baixo, por exemplo, buscando a média, que seria até algo mais provável de acontecer nas próximas semanas, não necessariamente nessa próxima semana. E quando eu falo mais provável, é mesmo que se tenha algo mais para cima, não esperaria mais tanto para cima, entrando na região dos 10,64 até um pouco mais acima, vai reforçar ainda mais a chance de poder ter um movimento para baixo, em busca, por exemplo, de se aproximar da média móvel exponencial de 3 períodos. Primeiro sinal para baixo no DI, perda dos 9,96, que é a mínima desta última semana. Vamos falar agora das ações, que tem muitas ações aqui para serem faladas nesse radar. São 17 no total. Vamos começar pela PetroR4, pelo gráfico semanal dela, que terminou em queda de 1,62%, segue dando movimento de queda. Lembrando que a Petro, que vinha dentro de uma tendência de alta pelo gráfico semanal, e com esse candle aqui já deu um indício de enfraquecimento dela, ela anulou a tendência dela de alta na semana retrasada. Nessa semana passada, nessa última semana, bateu lá na média, perdeu força e aponta ainda para poder ter algo mais para baixo. A perda da mínima dessa última semana, que está em 24,77, reforça um pouco mais a chance de caminhar. Testar novamente suportes que começam na faixa dos 24,41 e vai até região de suporte que vai até os 24,14. Abaixo disso, lembrando que isso aqui também ó, era um nível lá para trás de suporte, foi onde justamente se sustentou e está tentando se sustentar acima dessa região. Então é uma região importante de suporte para Petro. Abaixo dessa região, só vou olhar ali algo mais próximo dos R$24, média móvel exponencial 13 períodos do gráfico mensal. E aqui uma região, essa faixa aqui de preço que vai dos R$23,49 até os R$23, número redondo, R$23,50 a R$23. Zona aí de suporte abaixo da região dos 24, 14, 24 reais. Seguindo aqui, só para mencionar no gráfico diário, a gente tem uma venda em aberto, o stop está aqui, se vai dar certo ou não, não sei dizer, só sei que a gente está atuando a favor da expectativa mais de baixa, dentro da metodologia que a gente trabalha. A Petro só me interessa para arriscar a operação de compra de swing trade num primeiro momento, com o gráfico que eu tenho aqui hoje, somente se ela voltar para cima desse topo e passar a gerar sinalizações de alta já para cima da região em torno aí de pelo menos R$ 26,35, um fundo ascendente a pivô de alta acima desse patamar. Na Vale 3 a semana foi péssima, né? Queda de 9,13%, acelerando o movimento de baixo, perdendo o nível de suporte no gráfico semanal e aumentando a probabilidade de buscar um próximo nível, ou seja, fechou abaixo lá desse nível, aumenta a chance de poder testar esse próximo nível. Esse próximo nível está na faixa dos 82,60, por volta de 82,65 até um patamar de R$ 82,23. E aí, considerando a atual tendência do gráfico de semanal é de baixa, do gráfico diário é de baixa, está esticado para baixo? Está sim esticado para baixo. Isso significa dizer o quê? Que esticado para baixo? Significa dizer que o preço está sobrevendido, que se fosse abrir venda aqui pode até cair, mas a relação risco-retorno para essa operação não seria das melhores. Significa dizer então que eu já vou abrir compra? É um risco maior. Dá para até abrir? Dá, mas é um risco bem maior. Aí, por esse motivo, para reduzir um pouco mais o risco, mas não tirando totalmente o risco, sempre vai ter um risco, e contra a tendência sempre o risco é um pouco maior. Aguardaria ter algo mais para baixo, testar efetivamente a zona de suporte lá que eu acabei de mencionar do gráfico semanal, ou seja, caminhar aqui para um patamar, não que vai bater lá, mas se bater seria melhor, 82,65. Se bater nessa região, gráfico diário vem aqui e gera superação da máxima no candle anterior, daria para arriscar a operação de compra com stop aqui embaixo no decorrer dessa próxima semana, tentando pegar um movimento de subida para média ou para esse gap de baixa, que seria o primeiro nível de resistência mais relevante na faixa de 91,74. Então,
eu vou comentar outros papéis nessa questão de poder atuar, arriscar algo contra a tendência. Vai ser mais para o final dessa radar da semana, então fica até o final falando de outros papéis nesse mesmo formato aqui que eu acabei de mencionar, de se buscar uma operação com um cenário mais sobrevendido no gráfico diário, mais um preço mais afastado da média móvel de 13 períodos. Quando eu falo afastado é em relação a medir esse afastamento, essa distância aqui, em relação a quantas volatilidades, né? Quanta volatilidade média dos últimos 10 pregões está afastado para a média. Aqui muito mais do que 2 vezes, aqui chegou a superar 3 vezes, então está bem afastado para abrir uma compra mais adiante em cima de um nível de suporte. Depois disso eu vou falar aqui de NBR3 e NBR3, que está gerando o que? Assim, pelo gráfico semanal, vou botar o gráfico semanal que é o que eu queria mais destacar. Ela gerou aqui, ó, gerou um pivô de baixa. E aí, na sequência, ela foi lá e fez isso aqui, ó, anulou a tendência de baixa, voltou ali em cima das médias, gerou ali um fechamento abaixo, volta a fechar acima, está com máxima descendente. Qual seria a alternativa de abrir uma compra no papel de position trade, ou seja, na superação da máxima dessa última semana? Lógico que está aqui abaixo de um nível antigo de suporte, que pode funcionar como resistência, até fechou uma vez acima, já voltou para baixo no semanal, R$ 18,46, R$ 18,50. Superou essa máxima, que é a alternativa de compra, stop aqui abaixo dessa mínima, falando de semanas, e tentando ficar de 3 a 10 semanas posicionados. Primeiramente olhando para esse nível de resistência importante na casa dos 19,17, mas logicamente com a expectativa de ter uma melhor relação risco-retorno para essa região de topo. Significa dizer que o preço vai subir se superar essa máxima? Não, está dando sinal de alta. Por isso que a gente joga lá o stop abaixo da mínima dessa última semana, se quiser colocar o stop mais bem posicionado em 17,69. E abaixo dessa mínima da última semana em R$ 17,83 para tentar pegar um movimento de subida até esse nível aqui de preço, pelo menos. O outro ativo a ser comentado aqui é, já pelo gráfico diário, vou falar uma série de ativos pelo gráfico diário, B3SA3, gerou um sinalzinho de alta, de fundo ascendente em cima da média. Para quem entrou comprando, assim, é uma alternativa já de compra, assim, stop está aqui embaixo, deixando aqui abaixo dessa mínima desse fundo, em R$ 13,78. A ação pelo gráfico semanal aqui, superou a máxima da semana anterior. Então, criando uma expectativa, apesar da tendência de baixa de curto a médio prazo, aqui no gráfico diário, a tendência com esse fundo ascendente já ficou indefinida. E o sinal de alta acima da média cria uma expectativa de retomar a tendência de alta do gráfico diário e, consequentemente, aumentar esse movimento de correção dessa forte queda, que também faria sentido. Então, por esse motivo, quem abriu compra ou vai abrir compra na superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo. E outra forma de buscar compra, rompimento desse topo, tentando pegar algo para cima sem exigir tanto para cima. Ficar de olho nessa, por exemplo, nessa média móvel de 13 períodos do gráfico semanal, que está em 15,06, que representa aqui a média móvel de 62 períodos, que eu coloco. É justamente para representar algo próximo aqui, bateu exatamente, mas não é que sempre bate, mas é para representar algo. Como é que estaria a média móvel de 13 períodos do gráfico semanal, um prazo acima? Resistência aqui também para ficar de olho em 15,05. Enfim, qualquer iniciativa de compra vai olhar um pouco mais para a região ali dos 15 reais. Seguindo aqui agora para BBSE3. A ação gerou um martelo no último pregão, que é um padrão de alta dos candles, padrão de reversão, de reverter um movimento de queda para um movimento de alta. A superação da máxima desse último candle reforça a chance de subida. Ela parou em cima do praticamente um topinho anterior que ela gerou, superou, anulou a tendência de baixa, bateu no nível de resistência, deu uma retornada para baixo, mas é uma alternativa de abrir uma compra com stop aqui tentando pegar algo para cima. Assim como a B3SA3 gerou um movimento longo aqui para baixo, aqui foi bem longo, superou a máxima do candle anterior, então cria uma expectativa de ter algo para cima. O cenário de prazo maior da BBSE3 é ruim, mas olhando o ponto que ela está chegando nessa região aqui de fundo ali para trás, ou se olhar para essa mínima aqui e traçar aqui para trás, também vai perceber que está batendo em um nível importante de preço. Baseado nisso, aumenta-se, aí gerou um sinalzinho de alta no semanal, aumenta a chance de ter algo para cima. Então é um ativo que daria para arriscar algo, sabendo que comprou aqui, o preço foi lá e voltou aqui para baixo, você aciona o stop abaixo dessa mínima, na perda dos 19,05, botando stop em 19,04. O outro ativo aqui para a gente falar, além da BBSE3, falar de Elet3,
que também gerou um martelo, um padrão de alta dos candles, movimento de subida, retorno para cima de níveis de antigo suporte, então já é um ponto positivo, retorno para cima da média, superação da máxima desse candle, superação da máxima desse topo, também é alternativa de buscar a entrada, sabendo que aqui a resistência está mais próxima, principalmente ali na faixa dos R$ 39,00 a R$ 39,30, ou seja, aqui essa região aqui um pouquinho mais acima, 39,05, aí a média aqui, média móvel de 13 períodos lá por volta dos 39,26 no gráfico semanal. Então essa é também mais uma alternativa de compra de swing trade, de tentativa de retomada de alta no gráfico diário. CPFE3, essa já está dentro de uma tendência de alta, ou seja, cenário gráfico mais positivo, de forma resumida seria algo assim, ó, e gerou também uma recuperação na sexta-feira, superação da máxima desse candle, também a possibilidade de entrada, com stop aqui, tentando pegar algo para cima na CPFE3 a favor da tendência. O stop fica então logo abaixo da mínima do último pregão em R$ 27,33. Você pode entrar e botar o stop pela volatilidade do ativo, que é o que eu costumo fazer. A ação está dentro de uma resistência bem relevante ali pelo gráfico semanal. Deixa eu só verificar aqui a questão do meu ajuste, acho que já está certo. Tá certo. Está em cima de uma região bem relevante de resistência, mas cria ainda uma chance de poder ter algo mais para cima. Então o risco dessa operação é a entrada muito em cima da zona de resistência do gráfico semanal aqui da CPFE3, 28,33 até uma região aí de R$ 28,66. MRV3, ação que também está ali em cima de um nível de topo anterior, assim como está a CPFE3, já dentro de uma tendênciazinha de alta, possibilidade também de compra aqui a favor de um movimento de recuperação no gráfico semanal ainda bem travado, não esperaria muito desse movimento para cima. Então, por esse motivo aqui, até dá para buscar entrada com base no stop mais curtinho mesmo, tentando pegar algo para cima nessa ação. O stop ficaria, se entrou comprando na superação dos 13,90, tem a possibilidade de trabalhar com stop ali nos 13,59, já estaria de bom tamanho para tentar pegar algo para cima em termos de swing trade na MRV3. CEMIG 4, voltando para o setor elétrico, também CEMIG 4, essa aqui, todas as que eu comentei agora há pouco, aqui já está meio que pronto no sentido de se superar a máxima do que no anterior, possibilidade de abrir compra. Os que eu vou comentar agora em diante são ativos que precisam de algo mais, na minha opinião. Podem até começar subindo, mas para abrir alguma compra de swing trade precisa de algo mais. CEMIG 4 vira aqui assim gerado em um sinal de alta, por exemplo, preferencialmente mais duas máximas descendentes para gerar alguma compra de fundo ascendente, melhor ainda se for testando a média móvel exponencial de 13 períodos. Essa seria uma forma de entrada. Lembrando, a CMI 4 também está alinhada para cima, gráfico semanal, gráfico mensal, então ativo em tendência de alta. VEG 3 também está em tendência de alta pelo gráfico semanal, tem tendência de alta pelo gráfico diário, gerou um sinal de correção na sexta-feira, caiu 1,78%. Para quem estava comprado, gerou uma sinalização de possível saída. Para quem está de fora e está aguardando uma nova compra, se tiver algo maior aqui para baixo, tiver aqui mais uns 3 candles aqui, gerar um sinal de fundo ali próximo da média ou testando a média, seria interessante. Pode também ser um pivô de alta? Pode, desde que fique aqui de 3, 4 candles, a média vai se aproximando e depois gera um pivô de alta aí, lá mais para o fechamento desta próxima semana. PRIO 3, ação que também gira um sinal de correção dentro de uma tendência de alta. Ficar atento aí nessa região dos 19,70, 19,60, veio aqui nesse patamar, mais uns 2 candles aqui, gerou um sinal de alta, possibilidade de abrir a operação de compra de swing trade na ação. Então, mais um papel a monitorar no decorrer dessa semana. HGTX3, algo semelhante, não confirmou ainda o sinal de baixa, mas tem um movimento forte de subida que passa para cima de alguns níveis de antigo suporte, agora pode funcionar até como suporte novamente, esse aqui já veio até um pouquinho para baixo, mas também aqui teria que ter pelo menos 2 a 3 candles para abrir algum tipo de compra de fundo ascendente ou uma lateralização do preço para comprar em um pivô de alta nesta próxima semana, a favor de um sinal de subida pelo gráfico semanal. Depois da HGTX3, vou falar de MRFG3, de Marfrig, que também precisa ter algo mais para baixo, que está alinhado para cima no gráfico semanal, mensal, diário, algo mais para baixo para buscar alguma compra de swing trade. Bateu ali na média, ou se aproximou da média, gerou aí um fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra mais próxima dessa média na Marfrig. Então, ativo para acompanhar também nos próximos pregões.
No mesmo setor, a BIF3 também gerou ali uma leve oscilação aqui de 9,53, 9,53, bateu em cima dos 9,53 mínimo do que no anterior, não perdeu ainda, mas perdeu. Esse aqui está interessante para pensar em compra? Está, desde que gere uma correção, seja no preço ou no tempo. Primeiro recuou, testou a média, ficar bem de olho para buscar alguma compra de swing trade na BIF3. Seria um ponto principal de entrada, seria mais próximo possível da média móvel exponencial de 3 períodos. Resistência mais próxima por papel, nos R$ 9,94 e depois na região dos 10,13 e seguido de 10,36. Via 3, agora falando dos ativos, a gente está falando de ativos que estão ou dentro de uma tendência de alta já pelo gráfico diário ou estão próximo de montar uma tendência de alta no gráfico diário. Então foram os ativos que eu abordei até aqui. Agora indo para os ativos que estão dentro de uma tendência de baixa mais forte, se aproximando de nível de preço importante, assim como eu falei no início desse radar da semana da Vale 3, tem aqui a Via 3, que está dentro de uma tendência de baixa mais forte, gerou um candle aqui de queda de 2,65%. Se eu olho para um gráfico mensal, está dentro de um patamar de suporte, eu pegando aqui essa mínima, traço aqui para o lado, já está dentro da região de suporte. Quanto mais dentro, quanto mais próximo da região dos R$ 8,00, de 8,20 a R$ 8,00, melhor para essa entrada. Ela já bateu em 8,27. Se tiver aqui mais 1 a 2 candles aqui para baixo, máxima descendente e depois, no decorrer dessa semana, superação da máxima pequena anterior, abre-se a alternativa de comprar essa ação contra a tendência sem explorar, sem tentar algo muito longo para cima no primeiro momento. Por exemplo, um primeiro ponto seria buscar ali uma chegada na média móvel exponencial de 3 períodos. Então seria interessante ela vir testar uma região de mais dentro ali dos 8,15 a R$ 8,00 e se afastar mais da média móvel de 3 períodos para abrir essa compra. Dá para fazer essa compra se eu superar essa máxima? Até dá. Então tem um risco um pouco maior, mas enfim, é um ativo para ficar de olho, para tentar pegar algo até um retorno na média móvel de 3 períodos pelo menos. Lembrando que Via 3 está em tendência de baixo pelo gráfico mensal, está em tendência de baixo pelo gráfico semanal, enfim, está alinhada para baixo e o diário também alinhado para baixo. Não seria um ativo que eu olharia para longo prazo. E CSNA3, também dando uma estilingada para baixo. Se a gente olhar no mês aqui, o mês já vai caindo aí 14,52%. Forte queda e não tem muito suporte relevante. Só quando a gente olha para o gráfico semanal, está aqui, ó, mais próximo desse patamar. Assim como a Vale 3, ou seja, se a CSNA3 entrar nessa região dos 29, 18, caminhar aqui, bater nos 29, 18, superar a máxima do que no anterior, abre-se também a possibilidade de compra para tentar pegar um movimento até a média móvel exponencial de 3 períodos, um dos pontos de objetivo. Resistência imediata num processo de subida em 31,28, depois girando ali próximo dos R$ 33,34. E os em Minas, que tem aqui também a sua tendência de baixa, forte aí para baixo, o gráfico mensal também caindo bastante, 20,24% para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos. Aqui, para olhar para um suporte mais próximo, está mais distante do que o suporte da CSNA3, ou seja, teria que afundar mais uns 10% aí para cair num suporte um pouco mais relevante, que seria lá em torno dos R$ 12,40, aqui nessa região, ó. Em 3 semanas sustentando acima desse patamar, e essa aqui veio a bater nesse nível e já voltou aqui para cima. Então, por volta dos 12,40. O preço do gráfico diário, no gráfico diário veio também caindo, bateu nos 12,40, superou a máxima que anterior, possibilidade de abrir compra contra a tendência, olhando para a média e ficando de atentos também nas resistências de gaps de baixo como 14,70 e depois seguido da região ali de R$ 15,30 a R$ 15,55. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosíssima atenção nesse radar da semana, desejo a você uma excelente semana e nos encontraremos no decorrer dela todos os dias, seja pelo radar do mercado, seja através da análise de fechamento do pregão ou pelo aplicativo DV Invest aqui através das recomendações, carteira de ações, carteira exponencial que você vai ter logo mais aí no seu aplicativo, GPS da tendência, enfim, está tudo lá dentro. Muitas informações para ajudar você na tomada de decisão no mercado de ações. É isso, um grande abraço e até a próxima.